nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre a idade da Terra, né? Como se estima a idade da Terra, né? Como se chegou nesse cálculo, né? Então, a geologia é o nome da ciência que estuda a origem e a estrutura do nosso planeta, né? Através de pesquisas de rochas e de fósseis, os cientistas estimam, então, que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos. Durante todo esse período, a Terra passou por grandes transformações. Esse processo foi classificado como eras geológicas. As eras geológicas correspondem a grandes intervalos de tempo, né, que são divididos em períodos. A mudança das eras geológicas foi estabelecida através das alterações da crosta terrestre e foram classificadas, então, em 5 eras geológicas. A primeira delas é a Era Arqueozoica. Na Era Geológica Arqueozoica, ela é caracterizada pela formação da crosta terrestre, né? Foi ali que começou a formação da crosta terrestre, onde surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, né? Nos quais a gente pode encontrar, então, as mais antigas formações de relevo, né? Então, as formas mais antigas da Terra, né, se originaram na Era Arqueozoica. Esse período ele teve início aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, né? E nessa era a Terra se encontrava muito quente. Depois disso, nós temos a Era Proterozoica, né? Estima-se que essa era geológica teve início há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás, né? Durante esse período, ocorreu uma intensa atividade vulcânica. Esse fato dessa atividade vulcânica originou, então, o deslocamento do magma interior da Terra para a superfície. Então, originou grandes depósitos de minerais metálicos, como o ferro, o manganês e o ouro. E também ficou caracterizada pelo surgimento das primeiras formas de vida multicelulares mais avançadas. A Era Paleozoica, né, que significa vida antiga, ela prevaleceu de 550 a 250 milhões de anos atrás. Nesse período, a superfície terrestre passou por grandes transformações. Entre elas, o surgimento dos conjuntos montanhosos, como os Alpes, né, na Europa, e a formação de rochas, de grandes florestas, e o surgimento dos primeiros insetos e répteis. Após essa era, então, paleozoica, temos a era mesozoica. Essa era, né, que meso quer dizer meio, e zoico quer dizer vida, né? Então, vida intermediária, ela é marcada pelo surgimento dos dinossauros, né? E esse período, aproximadamente 250 e 65 milhões de anos atrás, né? Ele se divide em 3 períodos, né? Do mais antigo para o mais recente. No caso, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O seu início é marcado pela formação de fragmentação Pangeia, que é o grande continente, a primeira crosta terrestre que existiu. Então, o aprimoramento, então, e a extinção dos dinossauros são fatos bem marcantes dessa era, né? Também é chamada de Era dos Dinossauros porque foi quando eles mais se desenvolveram, né? Depois disso vem então a Era Cenozoica, que significa vida recente. Então, essa é a era em que nós vivemos, né? E o seu período de 65 milhões de anos atrás até o momento atual. Ele corresponde ao período da formação das cadeias montanhosas e do aparecimento do Homo sapiens, né? A origem dos seres vivos no nosso planeta ainda é uma questão bem polêmica que envolve várias hipóteses e teorias, né, propostas por diferentes pensamentos. No entanto, a teoria ela deve ser fundamentada, certo? Então, existem vários indícios da evolução biológica, né? Ou seja, várias evidências claras de que as espécies vivas sofreram mudanças ao longo do tempo, né?
E como surgiram essas teorias, então? No mundo científico, as ideias, as hipóteses são elaboradas como respostas a algumas perguntas, algumas dúvidas e sobre algum fenômeno específico, né? Então, quando se cria uma hipótese e se confirma várias vezes, né, por evidências ou por experimentos, então ela tem grande chance de se tornar uma teoria. Assim, a teoria da evolução, ela reúne então uma série de evidências e provas que faz com que ela seja incontestável, certo? Então, os cientistas ingleses Charles e Alfred criaram uma hipótese para explicar como se deu a evolução dos seres vivos, né? Uma dessas hipóteses é que na mesma espécie existem várias variações de certas características, né? E as características dos pais são passadas para os filhos, né? O segundo fato importante é que o ambiente não suporta a variedade de seres vivos que nascem e muitos morrem antes de se reproduzir. Então, a seleção natural, ela ocorre quando no ambiente não existe alimento suficiente para, né? Desse modo, que sobrevivente consegue passar suas características às gerações futuras, gerações. Mas as espécies que não se adaptam ao ambiente, né, elas acabam morrendo e não conseguem, então, propagar a sua espécie, né? Não conseguem evoluir. Então, é possível perceber por meio de uma série de evidências que os ancestrais dos seres que vivem atualmente eram bem diferentes, né? Então, observando os fósseis, que são os restos ou vestígios, né, preservados de alguma forma de seres que viveram no passado. Os dinossauros, então, são exemplos bem representados, né, no registro fóssil e que não existem nos dias. Então, ao observar os fósseis, os estudiosos e os paleontólogos, eles chegaram à conclusão de que no passado havia seres vivos diferentes, né? E que ao longo do tempo eles foram evoluindo e mudando as suas características. Então, através desses registros, né, nas rochas, é possível saber o peso, o tamanho, os hábitos alimentares com que esse animal se movia, né? E possibilita então uma investigação sobre vários seres que habitavam no nosso planeta antigamente.